A paz esteja convosco, assim diz o Senhor. Que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje é sexta-feira, dia 23 de janeiro. E o evangelho de hoje, Jesus tem nos chamado a subir no monte. Então vamos ouvir o evangelho de hoje. Vamos invocar a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor de nosso Deus revelado por Jesus, nosso Senhor, e a força do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O evangelho de hoje, Jesus subiu ao monte e chamou a cada um de nós. Vamos escutar o chamado de Jesus, porque Ele quer dar a nós vida e vida em abundância. Vamos ouvir o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 13 até o versículo 19. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois subiu ao monte e chamou o que ele quis. E foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficarem em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, ao quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o zelador e Judas Iscariotes, que o entregou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, depois de nós fomos ouvindo os evangelhos destes dias, a multidão sempre atrás de Jesus, e Jesus realizando maravilhas, pregando o reino, fazendo milagres, cura, libertações, agora Jesus sobe ao monte. Quer subir ao monte na Bíblia, vai nos dizer que é um momento de Jesus dar sua oração, um momento de um encontro mais próximo do Senhor, um encontro a qual ele se aproxima, um monte. E Jesus faz isto para chamar os seus discípulos, aqueles que iriam continuar a missão, pregando o evangelho e realizando as curas e os milagres. Nós fomos chamados pelo Senhor também. O Senhor tem chamado a cada um de nós. Com a Virgem Maria, ele fez uma chamada especial, único, ser mãe do Filho de Deus. Aos discípulos aqui, a alusão às 12 tribos de Israel, para implantar o reino. Mas esse reino também ia continuar pela pregação deles e pelo auxílio de Jesus para que eles fizessem as maravilhas do anúncio do reino. O Senhor também nos chamou pelo batismo. Jesus chama a mim e chama a você a continuar o seu reino, a qual ele nos dá autoridade. O batismo, nós temos a autoridade do Senhor, a autoridade de expulsar do nosso meio, da vida das outras pessoas, aquilo que impede de construir o reino de Deus. Meu irmão e minha irmã, é necessário nós subirmos ao monte também. Subir ao monte é se aproximar do Senhor. Nós temos algo privilegiado de subir ao monte, que é na missa. Subimos ao monte, vamos lá ouvir a palavra, vamos lá sentar à mesa, vamos lá nos alimentar de Jesus. Subir ao monte é a oração diária, uma oração diária que é necessária na nossa vida. Subir ao monte é uma oração pessoal, de ouvir a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, rezar a palavra de Deus e deixar o Senhor agir na nossa vida. Subir ao monte, como nós temos também a oração do texto, é subir ao monte também.
Subir ao monte e ouvir a voz do Senhor. Subir ao monte é se aproximar do Sagrado Coração de Jesus. Esse coração que nos ama, que nos amou até o fim, nos ama até o seu retorno na vida definitiva. Então o convite que o Senhor faz a cada um de nós, nos aproximemos dele, escutemos o chamado dele. Ele chamou, ele subiu ao monte e chamou o que ele quis. E quem ele quer chamar? Todos os batizados. Precisamos sim estar atentos e deixar ele agir. Agir na nossa vida para que possamos cada vez mais fazer a vontade dele. Jesus chamou o que ele quis e foram, como diz o Evangelho, e foram a ele. Então é preciso que eu vá ao encontro de Jesus. Ele tem chamado, isso aí não há dúvidas. O Senhor tem chamado. Precisamos ir ao encontro dele. Subir ao monte, como eu falei, né? Vários modos de monte, texto, oração pessoal, missa, tantas outras, os sacramentos, a aproximação ao coração de Jesus. Todas essas são caminhos, que é um caminho só, de ir ao encontro do Senhor e ouvir o chamado dele e ele instituir em nós uma autoridade sobre nossa vida, sobre a vida das nossas famílias, sobre a vida daqueles que nos rodeiam. Não uma autoridade de imposição, mas uma autoridade sobre as coisas que são contrárias ao reino de Deus, para que o reino de Deus seja implantado. Que essa sexta-feira você possa ir ao encontro do Senhor. Vamos pedir a bênção ao Senhor pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão do nosso baluarte Santo Inácio de Loyola. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.